As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte na atualidade e sua frequência só tende a aumentar. Isto é devido a que sua prevenção tem muito a ver com as mudanças no estilo de vida, algo que sempre resulta difícil de aceitar. São vários os especialistas envolvidos no tratamento dessas doenças: cardiologistas, endocrinologistas, cirurgiões cardíacos vasculares, e cada um deles lida de uma forma diferente com o doente. No programa de hoje, conversaremos com um colega médico que comentará conosco alguns aspectos sobre a arteriosclerose, ampla responsável por originar problemas na saúde dos nossos familiares e amigos. Les apresento, amigos, ao cirurgião vascular e endovascular da cidade de Taubaté. Seja muito bem-vindo, Sandro Eurico Ferriello, a este novo programa Momento Saúde. Olá, amigos telespectadores, eu sou Yamil e estamos aqui começando um novo programa Momento Saúde, cada semana com um entrevistado novo, sempre conversando conosco sobre aspectos da saúde, seja física, emocional, psíquica ou quem sabe de repente também sexual. Hoje, outra vez, de novo aqui no programa Momento Saúde, isso é uma coisa muito legal, não só para mim, mas também para todos vocês, o Dr. Sandro Eurico Ferriello. Ele é cirurgião vascular e endovascular daqui da cidade de Taubaté e vai conversar, como eu já disse na apresentação, conosco sobre uma doença muito conhecida e também muito desconhecida, que é a arteriosclerose. Seja bem-vindo, Sandro, aqui no programa. Muito obrigado por essa oportunidade novamente. É sempre bom estar aqui com vocês, entre amigos, os telespectadores da Metropolitana. E esse é um assunto realmente que eu acho de bastante importância para todos. E como você mesmo disse, é um assunto que envolve diversas especialidades. E a aterosclerose, ou doença aterosclerótica, realmente é uma doença que, se nós não a temos, pelo menos nós conhecemos alguém que a tem, ou que já teve, ou que até morreu em consequência disso, né? Então, mas não tem nada a ver com aquela história que a pessoa fica esclerosada, enfim. Não, na verdade, antigamente tinha isso aí, né? Quando a pessoa ficava muito idosa e às vezes tinha algumas patologias que hoje são conhecidas, né, como a demência senil, o mal de Alzheimer. Então se generalizava e falava assim: a pessoa está esclerosada. Então muitas pessoas hoje, quando a gente fala de aterosclerose, pensa que tem a ver com aquilo. Não é bem aquilo. Depois a gente vai falar sobre a isquemia cerebral. Tem um fator aterosclerótico, mas na verdade não é. As pessoas, quando você fala de aterosclerose, já pensam naquilo, mas não. A aterosclerose, na verdade, é uma doença de distribuição universal no nosso corpo, né? Ela vai atingir desde a circulação do dedão do pé até o cérebro, né? Algumas regiões ela acomete mais, outras menos, mas é uma doença que, na verdade, todos nós a temos, em grau maior ou menor, a partir da quinta, sexta década de vida, né? Bom, a etimologia da palavra, a arteriosclerose, uma esclerose das artérias, uma doença basicamente de artérias. Arterial, é uma doença arterial, é uma doença que acomete a camada média e íntima das artérias, né? E fazendo uma analogia grosseira, assim, mas que você consegue entender, o telespectador consegue entender o que acontece. Imagine que antigamente existiam aquelas tubulações de água, eram canos de ferro, e que eles iam enferrujando por dentro, iam formando uma placa por dentro desse cano, e ia estreitando a luz do cano e deixando cada vez menos água passar. A aterosclerose, na verdade, a grosso modo, é isso que acontece. Você vai tendo um desenvolvimento de uma placa dentro da artéria e vai, aos poucos, paulatinamente, obstruindo a passagem de sangue, chegando até ocluir totalmente em alguns casos. Ainda bem que agora trocaram para plástico, né? Ah, sim. O grande problema é que não tem como pôr um cano plástico na gente, né? O problema é que a gente, bom, embora existam algumas
similitudes com o encanador, né? Vocês vasculares colocam tubos de plástico ou de material parecido com plástico, se for o caso, uma horta, enfim, sim. Mas isso é outra história, né? Sim, sim. São as revascularizações que a gente faz justamente para substituir essas artérias que estão ocluídas, né? Na verdade, são dois tipos de tratamento e depois, mais para frente, a gente vai discorrer sobre eles. Sandro, você falou em relação à distribuição etária. Você falou que era a partir dos 50 anos, aproximadamente, 40, 50 anos. Normalmente, a partir dos 50, da quinta década, nós começamos a desenvolver um grau de atividade maior da aterosclerose. Mas já começa desde antes, não é? Sim, desde antes. Desde antes. E isso é muito individual, ela está muito ligada a herança genética da pessoa, né? Então, algumas pessoas desenvolvem a aterosclerose, mas de uma maneira muito tênue, uma maneira muito leve, e realmente passam a vida inteira sem ter qualquer sintoma da doença. Outras desenvolvem essa doença de uma forma mais agressiva. Isso está ligado principalmente ao fator hereditário, à característica genética, mas a gente não podemos nos esquecer também dos fatores agravantes, que eles são bastante presentes nessa doença. Nós costumamos dizer que, por enquanto, não tem como você modificar a sua herança, a sua carga hereditária, a sua herança genética. Por enquanto eu digo isso, porque já existe uma terapia genética em andamento, mas isso não é para nós ainda, né? Isso vai ser daqui umas 4, 5 décadas que talvez se consiga modificar isso. Então, o que nós temos é assim, podemos modificar aquela herança genética que nós trazemos? Não, isso é nosso. Mas nós podemos modificar os fatores agravantes, nós podemos cuidar melhor dos fatores de risco e com isso a gente tem uma resposta melhor ao tratamento da doença. Precisamente, né, o mais importante que os telespectadores conheçam é que, bom, existem fatores que a gente não pode modificar, que são aqueles genéticos, e tem outros fatores que estão bem relacionados com a doença arteriosclerótica que a gente pode modificar e deve modificar. Sim, sim. É difícil, como eu disse na apresentação, é difícil, sim, é muito difícil, porque imagina uma pessoa que ele fique 50 anos vivendo de um jeito, comendo de um jeito, e de repente, então, o médico diga, olha, você vai ter que mudar completamente toda a sua rotina alimentar, sua rotina de vida. É difícil pra caramba alguém modificar tudo isso. Porém, se a pessoa for consciente da sua situação de saúde, ele poderá aderir a determinados planos alimentares, modificação do estilo de vida, porque isso vai custar a vida dele, não é, Sandro? Isso requer um esforço muito grande. Não é fácil mesmo você mudar hábitos que estão arraigados no nosso dia a dia, desde a mais tenra idade, de repente você mudar radicalmente seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida, abrir mão de algumas coisas que te dão prazer, mas que te fazem muito mal. Então, a educação para a correção desses problemas é realmente muito difícil de o paciente aderir. Mas alguns conseguem, de uma certa forma, aderir a essa prevenção, a esse tratamento, e a gente observa, óbvio, que eles evoluem muito melhor, de uma forma que dá até gosto a gente tratar, né? Mas os fatores de risco eles estão aí, têm que ser combatidos, devem ser combatidos, é dever da gente, né, do médico, orientar o paciente e procurar tratar na medida do possível. Quais são esses fatores de risco que a gente pode incidir diretamente na sua modificação? Sim, tem alguns fatores que eles são os principais, né? Então, correção da hipertensão arterial sistêmica, isso é importante, você manter um nível pressórico dentro da normalidade, através de medicações e também mudança de hábitos, a gente vai falar sobre isso logo mais. Mas por que a hipertensão piora a aterosclerose? Quando você tem um aumento da pressão, você acaba causando microlesões na parede interna da artéria. Então você provoca microfissuras nessa artéria. O que acontece com isso? A partir daí começa a ter uma reação inflamatória nesse local
e é o começo da formação da placa. Então, o paciente que não controla a pressão arterial de uma forma eficaz, seguramente ele vai desenvolver a doença aterosclerótica de uma forma mais grave e mais rápida. Outro fator também são as hiperlipidemias, né, as dislipidemias, que é o aumento das taxas de colesterol e triglicéridos, né. É importante salientar que a maioria dos pacientes entende assim, colesterol, meu colesterol está alto, meu colesterol está baixo, mas fala do colesterol total. Na verdade, hoje não é mais isso que a gente leva em conta, a taxa do colesterol total. O colesterol é dividido em 3 partes, né? É o HDL, o LDL e o VLDL. Então, um colesterol é um colesterol que confere, quanto mais alto ele tiver, na verdade, mais é a proteção que a gente tem, que é o HDL. Então, às vezes o paciente tem uma taxa de colesterol total alta, mas às custas do HDL. Então, esse paciente não tem nenhum problema. O HDL seria o colesterol bom. O colesterol bom, exatamente, é isso. O HDL é o colesterol bom. E tem 2 tipos de colesterol, as outras 2 frações que são ruins, é o LDL e o VLDL. Esses sim estão ligados aos fatores oxidativos e que propiciam uma maior deposição de placas de ateroma dentro das artérias, né? Então, a correção da dislipidemia é muito importante. Mesmo naqueles pacientes que não tenham uma taxa de colesterol alterada, hoje em dia, ainda assim a gente já começa a usar a estatina, né? Os remédios que são usados para combater o colesterol. Então, aqueles pacientes que têm doença aterosclerótica, porém com colesterol normal, mesmo esses pacientes, eles devem fazer uso de estatina, porque hoje se sabe que a estatina provoca uma melhora da parede interna da artéria. E com isso ela protege mais a artéria da formação de placa. Estatina, para os telespectadores conhecerem, são um tipo de medicamentos que se usam no tratamento da hiperlipidemia, no colesterol alto, e que, bom, o senhor está falando que às vezes o colesterol não está alto, mas pela própria capacidade e possibilidade que a estatina dá de melhorar, de curar as feridas, tipo, vamos colocar assim, dentro da artéria, então o paciente deve colocar, usar esses medicamentos para, pelo menos, maneirar um pouco, solucionar um pouco a sua... Efetivamente melhora, ela estabiliza a placa, né? Porque na verdade endurece a placa, né? Aquela placa mole que pode se soltar, aí então a estatina meio que endurece e cicatriza um pouco. Na verdade, assim, ela faz com que haja uma estabilização da placa, então, evitando que haja ulceração dela e com isso uma deposição de mais plaquetas e elementos figurados do sangue, né? Uma outra coisa que é importante, importantíssima de ser corrigida, e essa é a mais difícil, o controle, né, do diabetes mellitus, né? Seja insulino dependente, seja tratado por remédios por via oral. O paciente diabético realmente é o paciente mais rebelde ao tratamento, é o que a gente tem mais dificuldade de tratar em todos os aspectos. Seja medicamentoso... Eu que eu diga, né? Você que eu digo, você bem sabe disso. Seja medicamentoso, seja tomar os remédios adequadamente. E muitos pacientes ainda têm aquela ideia errônea, né? Que pode exagerar na comida, comer o açúcar, que depois ele toma um comprimido para o diabetes e ele vai queimar o açúcar. Lê do engano, não acontece nada disso, né? Então, o diabetes ele contribui muito para a formação da placa de ateroma. E de uma forma muito agressiva. As taxas de amputação de membros inferiores, elas são muito elevadas no paciente com aterosclerose quando ele tem diabetes junto. Porque além da lesão nas artérias de médio e grosso calibre, ele atinge também a microcirculação, fazendo com que haja, mesmo que o paciente não tenha obstrução arterial, ele vai ter uma lesão na microcirculação com uma deficiência da perfusão tecidual. Então, muitas vezes você vê um paciente diabético que ele não tem entupimento nenhum nas artérias, mas ele tem uma isquemia, ele tem uma deficiência de circulação distal, por conta da alteração da microcirculação. Então, o controle do diabetes é imprescindível, não só para a prevenção da lesão da microcirculação, como também para que não haja uma progressão exagerada da formação dessas placas dentro das artérias, né?
Esse tema de diabetes até a gente vai continuar no próximo bloco, porque é um tema muito interessante. Diabético é difícil de controlar e diabético também é difícil de que ele se conscientize de que não deve fazer ou continuar fazendo um monte de coisa que ele acha que não vai ter nenhum problema, né? O grande problema, na verdade, é a restrição alimentar para o diabético, né? A gente costuma brincar que aqui existe um jargão, né, popular, que o peixe morre pela boca, e o diabético também. Com certeza. O diabético também. Amigos telespectadores, estamos terminando esse bloco primeiro do programa e não saiam daí porque a gente está de volta daqui a poucos segundos. Até mais. No mês de aniversário de Caçapava, a Prefeitura lança um projeto que vai beneficiar moradores das diversas regiões da cidade, o Ação Bairro a Bairro. O objetivo é levar os serviços da Prefeitura até o cidadão. São oferecidos atendimentos nas diversas áreas e o morador pode falar com o prefeito e seus secretários municipais, dando sugestões e registrando as necessidades do seu bairro. A primeira edição do megaprojeto acontece no Parque da Moçota, na Vila Menino Jesus, atendendo toda a região da Vila Tataúba e outros bairros adjacentes. Serão sempre 3 dias de evento, sexta, sábado e domingo. Na sexta, o horário de atendimento é das 9 às 4 da tarde e no sábado e domingo, das 9 às 2 da tarde. Nos 2 primeiros dias, todas as ações acontecem paralelamente e no domingo, apenas diversão para a criançada, por meio do projeto Agitando o Seu Bairro, da Prefeitura, com camas elásticas, mesas de ping-pong e brinquedos infláveis. Com este projeto de autoria do prefeito Carlos Vilela, a intenção é aproximar a Prefeitura da comunidade. A região da Vila foi a primeira a receber o projeto por ser uma das mais populosas e mais distantes do centro. Mas a ação Bairro a Bairro não para. Até o final do ano, outras regiões serão contempladas. Em breve pode ser o seu bairro a receber a ação. Participe! Prefeitura Municipal de Caçapava. Nossa cidade acontecendo. Está faltando cor? A Essencial Tintas coloca mais cor em sua vida. Além de poder contar com as melhores marcas e opções em tintas, vernizes e texturas industriais e imobiliárias, você recebe um atendimento personalizado. A Essencial Tintas estuda com detalhes os ambientes da sua casa ou escritório para você fazer a melhor escolha. Rua Francisco Eugênio de Toledo, 177, no prédio da Espel, próximo à CTI. Telefone 3621-8338. Essencial Tintas. A vida é bem melhor quando se tem cor. Olá amigos telespectadores, estamos de volta com o programa Momento Saúde, hoje falando sobre arteriosclerose com o Dr. Sandro Eurico Ferriello, cirurgião vascular e endovascular daqui da nossa cidade de Taubaté. Sandro, conversando, estávamos agora há pouco atrás de diabetes, né? Diabetes é uma situação complicada, mas existem outros fatores de risco que nós, como pacientes, futuros pacientes, de alguma forma, vocês também, espectadores, possam realmente influenciar e modificar, porque esse é um negócio, né? A gente tem que modificar o que existe de errado, não é? Nós tentamos, né? Às vezes a gente não consegue, mas é fato que algumas coisas, como eu tinha dito, né? É possível de ser mudado desde que o paciente tenha consciência do risco que ele está correndo. E não são poucos os riscos que a evolução da doença aterosclerótica oferece ao paciente. A gente vai falar sobre isso logo mais. Mas um outro fator também que é importante ser corrigido é a obesidade. A obesidade, na verdade, ela piora muito a formação das placas de ateroma pelo seguinte: existe uma gordura, a gordura abdominal, que ela propicia que haja uma maior reação inflamatória na parede das artérias. E a gente falou um pouco antes no começo que, na verdade, a placa de ateroma começa mesmo com uma reação inflamatória na parede interna. E essa gordura abdominal é uma gordura que propicia uma maior atividade inflamatória na parede dessas artérias, fazendo com que haja uma maior deposição
de plaquetas, de gordura, de cálcio, enfim, o que vai acabar formando essa placa que vai estenosar ou vai até ocluir essa artéria, né? Então, a obesidade entra também naquilo que eu falei, que a gente estava comentando, sobre mudança de hábitos, né? É difícil você falar para uma pessoa que gosta de comer, que tem hábito de comer bastante, que não é necessário ela comer tanto assim, que ela pode viver muito bem e melhor, comendo menos o suficiente para que o organismo dela se mantenha estável, né? E então a gente encontra assim realmente muita dificuldade em fazer com que o paciente obeso perceba o risco que ele está correndo. Às vezes é uma questão até da qualidade do que se come. Claro que está a quantidade. Às vezes, se você come muito mais do que vai necessitar durante o dia, você vai acabar engordando. Sim, né? E não é também só a quantidade que se come, tem também a ver com o metabolismo da pessoa. Tem pessoas que comem muito e não engordam. Sim, verdade. Outras comem normalmente e apresentam um ganho de peso muito grande. É o metabolismo da pessoa. Isso tem como mudar? Não. Às vezes o paciente fala, doutor, mas eu não como muito. E eu até acredito, uma parte delas fala a verdade, né? Que não come muito. Mas o que a gente tem que explicar para a paciente que o que ela está comendo é demais porque o organismo dela precisa. Aí entra então o que a gente pode fazer em relação a outro fator de risco, que é o sedentarismo. Sim. Quer dizer, a pessoa magra, às vezes, não está isenta de problemas de arteriosclerose. De Às vezes tem nenhum. problemas que um obeso teria e tem realmente. De jeito nenhum. Eu tenho pacientes obesos mesmo, que a taxa de colesterol é normal e ele não tem nenhum sinal de doença aterosclerótica. E tenho pacientes magros que realmente são totalmente afetados por essa doença, né? Então, não é que a obesidade provoque isso. Naquela pessoa que já tem uma predisposição a ter a doença aterosclerótica, a obesidade seguramente vai piorar. Exato. É importante deixar isso bem claro. Não é todo paciente obeso, todo gordinho que vai ter doença aterosclerótica. Não é isso. E também não é todo paciente magro que está isento dessa doença. Não é assim. O que eu estou dizendo é assim, nós temos a nossa herança genética de desenvolver ou não essa doença aterosclerótica de uma forma mais agressiva. Tudo isso que nós estamos falando agora, hipertensão, diabetes, obesidade, isso são os fatores agravantes para quem já tem uma predisposição a desenvolver a doença. Você falou do sedentarismo e realmente isso, né? O sedentarismo também é uma das causas importantes da potencialização dos efeitos nocivos dessa doença, né? Por que isso? A pessoa que é muito sedentária, na verdade, além de ela não queimar muitas calorias e com isso ela tende a adquirir mais peso, ela acaba se privando de uma atividade física, ela melhora muito os índices de colesterol. Caminhar, nadar, correr, você aumenta o colesterol bom e diminui o colesterol ruim. Além do que ela provoca também os fatores, assim, libera os fatores antioxidantes que todo mundo sabe que são muito ruins, deletérios para a saúde e para a célula, né? Então a atividade física é indicada porque com isso você diminui os efeitos que essa doença acabaria provocando no nosso Sem falar organismo. do bem-estar psicológico, emocional, a dopamina, todas as situações beneficiosas que traz para a gente fazer atividade física, né? Sem dúvida, e melhora tudo, né, na verdade, quando você tem uma atividade física regular, né? Capacidade respiratória, né, capacidade pulmonar, resistência cardiovascular, você libera as endorfinas, né, aquelas substâncias que são responsáveis pelo bem-estar, enfim, melhora tudo e seguramente melhoraria também o desenvolvimento da aterosclerose e no diabetes, a atividade física é muito importante porque você diminui muito a resistência à insulina, não é isso? Você que é o especialista precisamente, nisso. eu ia falar precisamente disso, que a resistência insulínica provoca precisamente uma série de situações clínicas terríveis. Às vezes, então, claro, é mais frequente ver essa resistência em pacientes obesos, mas existe também em pacientes não obesos, pacientes que são magros
e é complicado, é pior ainda, inclusive, em pacientes magros. Então, eu acho que o sedentarismo leva à obesidade, complica a hiperlipidemia, que a gente falou já, e um paciente diabético, tudo isso piora, e piora também a hipertensão arterial. Quer dizer, é bom que se vejam esses fatores de risco todos interligados, né? Que se vejam tudo relacionados entre si e não isolados. Não, eu tenho só hiperlipidemia, eu tenho só colesterol alto. Não. Você possivelmente vai ter outras coisas além disso, né? Na verdade, uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. E outra coisa também interessante, Sandro, porque na verdade isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, né? E o interessante disso, né? E isso eu gosto desses temas, então é difícil de eu ficar calado muito tempo. Mas o interessante é que a gente pode influenciar em cada um desses aspectos e pode ganhar a favor de nós anos de vida, e não são anos só, é bem-estar. Acho que ninguém gostaria de viver 90 anos numa cama paralisado, né, do corpo, um AVC, né? Então eu acho que nós, de alguma forma, você trata de forma cirúrgica situações graves, a gente tenta preveni-las, e o difícil é levar isso para o paciente, que ele se conscientize de que o clínico está, de alguma forma, salvando sua vida, antes de chegar àquele extremo que chega às tuas mãos, não é? A grande dificuldade que nós temos, na verdade, é conscientizar o paciente do risco que ele está correndo e da necessidade de mudança, aquilo que você falou no começo. Quando nós conseguimos convencer o paciente disso, do risco e da necessidade, e ele adere ao tratamento, aí realmente fica muito prazeroso até tratar desse paciente, porque a gente observa, assim, a olhos vistos, a melhora gradativa da doença do paciente, né? E você consegue mudar uma realidade do paciente que seria um infarto em curto espaço de tempo, uma amputação da perna, um acidente vascular cerebral isquêmico, e você, quando o paciente adere ao tratamento, você consegue tirar ele desses fatores de risco. Isso é muito prazeroso, dá um prazer muito grande para a gente. E um prazer maior ainda para o paciente. Ele não sabe o risco que ele correu, mas seguramente ele é o maior beneficiário disso tudo. Tu sabe o que é o pior? É que muitas dessas coisas, aliás, todas as coisas que a gente falou até agora, nenhuma dói. Nenhuma dói. Quer dizer, a pressão arterial, estou com uma pressão alta, mas eu sou assim mesmo. O meu corpo se acostumou a ter essa pressão alta já. Escuta essa conversa. E quando então a gente colocou, nossa, passei tão mal, doutor, passei tão mal porque meu corpo se acostumou já à pressão alta. Inclusive eu me sinto muito bem com a pressão alta. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Então, o diabetes não dói, a obesidade não dói, o sedentarismo menos ainda, quer dizer, os ossos vão doer, enfim, os músculos, mas são coisas que não vão alertar o paciente, como tipo, nossa, uma lombalgia, nossa, tenho que ir ao médico porque estou travado, e tenho que fazer algo logo porque, sei lá, uma cólica renal. Então, o pior é que quando essas doenças vão se expressar, aí se expressam da pior forma, né? Realmente é o que você falou, as doenças silenciosas são as mais difíceis de nós conseguirmos alertar o paciente do risco que ele está correndo. Geralmente, quando não dói, ele não liga. Então. Quando não altera o ritmo de vida dele, ele não liga. Porém, quando começar a alteração, vem uma reação em cadeia, né? Uma coisa atrás da outra. Sandro, e o tabagismo? Me fala, porque isso é uma das coisas que acho que essa tecla tem que bater, porque as pessoas fumam e isso é como um esporte, né? Tu fuma, mas tudo bem, não vai acontecer nada. É verdade mesmo? Não vai acontecer nada? Esse é o meu tópico predileto, né? Eu costumo brincar que eu não deveria falar mal do cigarro, né? Eu deveria falar bem do cigarro, porque graças ao cigarro que você tem tantos pacientes. Sim. Isso é uma brincadeira, lógico. Obviamente que eu não queria ter nenhum paciente... Eu também uso esse tipo de brincadeiras, né? Nenhum paciente por causa do cigarro, né? Mas o fato é que o tabagismo, ele é um fator, assim, intensificador da doença
um fator de piora da doença aterosclerótica importantíssimo. Eu acho que é até que é o pior de todos eles que nós falamos até agora. Porque o tabagismo, ele atua diretamente, né, na formação da placa de ateroma, ele acelera a formação da placa de ateroma em múltiplas vezes. Então, fazendo uma analogia, se você vai levar 10 anos para formar uma placa de ateroma dentro da sua artéria que vai te dar algum sintoma, com cigarro não tenha dúvida que em 2 anos você já começou a ter o sintoma. Quer dizer, ele acelera muito o desenvolvimento da doença. Cigarro realmente eu acho que é uma praga mundial mesmo. E eu acho muito estranho que as pessoas ainda fumem. Com toda essa informação que as pessoas têm, são coisas assim que são incontestáveis. O mal que o cigarro provoca em todos os níveis de saúde. Naquela outra vez que nós tivemos aqui, a gente estava falando do câncer de pulmão que o cigarro provoca, mas o pulmão, ele obviamente, ele traz essa doença que é muito grave, mas ele ataca muito mais, em muito maior quantidade, a parte circulatória. E o tabagismo, ele é o grande responsável mesmo por um grande número de amputações, grande número de infartos, de acidentes vasculares cerebrais, né, de isquemia cerebral. Enfim, ele é um dos principais agravadores da doença aterosclerótica. Claro que a gente fala de tabagismo e dos tabagistas e coloca eles quase que no canto, quase como um pelotão de fuzilamento, mas a gente sabe também que o tabaco é química, existe uma tendência, quer dizer, um vício realmente, uma dependência química mesmo. Eu sei que é difícil um fumante abandonar o hábito de fumar, mas esse programa aqui é para, de repente, a gente dar um novo fôlego para o fumante que está querendo parar e, bom, para de uma vez, né? É difícil, mas não é impossível. Você não nasceu fumando. Exatamente. E hoje existem alguns medicamentos que são usados que eles ajudam muito para quem quer realmente parar de fumar. Não, com certeza. Eu acho que a ciência está a favor do pessoal que quer realmente parar, mas também precisa de ter intenção. Quer dizer, eu quero parar mesmo. Sim. Não que eu não posso, então se escuda, mas é que como um vício também. Quer dizer, como eu mesmo digo uma coisa, digo outra, né? O paciente tem que se conscientizar de que o cigarro vai matá-lo de alguma forma. Porque esse negócio, né? O câncer de pulmão, se tiver bom, tudo bem, você tira um lóbulo do pulmão, tira, e bom, não é que resolvido o problema, mas a aterosclerose não existe a situação de desentupir todas essas artérias do organismo. Não, e porque ele não vai atacar só determinada região, né? Ele vai ser uma atuar doença generalizada no organismo como um todo, né? E é difícil lá abandonar esse hábito, é difícil porque efetivamente é um vício. E é uma dependência não só química, eu acho, é uma dependência psicológica também. As duas coisas. E é difícil para o paciente abandonar. Não é fácil. O cigarro é uma droga. Que ninguém tenha a falsa impressão de que por ser liberado ele não é tão ruim quanto cocaína, quanto maconha, enfim. É uma droga. Eu acho até pior porque você pode comprar em qualquer lugar, então é liberado e as pessoas abusam, né, muito disso aí. E o que me preocupa bastante é que a gente ainda vê muitas crianças, muitos adolescentes com cigarro na boca, né? Essa é a preocupação. Ainda bem que são menos que, por exemplo, anos atrás. Amigos, estamos conversando com o Dr. Sandro Henrico Ferriello de arteriosclerose. Esse bloco está terminou agora já, para dar próximo passo ao último bloco da nossa entrevista, muito legal. E lembrando que os fatores de risco a gente pode influenciar sobre eles: obesidade, hiperlipidemia, hipertensão arterial, diabetes mellitus, hábito de fumar e sedentarismo. Não saiam daí porque a gente está de volta em poucos segundos.
Mística. Há mais de 20 anos no mercado, a Mística oferece roupas estilo indiana, masculina e feminina, pratas, arguile e acessórios, camisetas com estampas indianas. Aceitamos todos os cartões de crédito e também aulas de dança do ventre. Rua Prudente de Moraes, número 40, no centro de Caçapava. Telefone 0 operadora 12 3653 5815. Mística. A Drogaria Eucalipto em Tremembé oferece o melhor para você em medicamentos e perfumaria. Com profissionais altamente qualificados, a Drogaria Eucalipto em Tremembé garante um ótimo atendimento. Tem vários convênios e Droga Bela. Recarga para todas as operadoras de celular. Aceita todos os cartões, além de cheque pré. Drogaria Eucalipto em Tremembé. O lugar certo do bom atendimento para cuidar da sua saúde. Rua Henriqueta Vialta Saad 152, Jardim dos Eucaliptos em Tremembé. Telefone 3672 1311. Global Clean Centro Odontológico. A Global Clean conta com uma equipe de profissionais altamente treinados e capacitados para realizar diversos tratamentos dentários. Pioneira em Taubaté em tratamentos utilizando equipamentos de última geração. Câmera intraoral com foto digitalizada para check-up preventivo. Telefone 3632-4114. Rua Sacramento 209, Centro Taubaté. Global Clean. Olá amigos, estamos de volta conversando sobre arteriosclerose, hoje com Sandro Eurico, nosso cirurgião vascular da cidade de Taubaté. Sandro, acho que foi muito legal o bloco anterior, porque essa situação do fator de risco, acho que ainda a gente conversa e é difícil, é como jogar água num poço que não tem fundo, né? As pessoas às vezes não entendem, ouvem e não metabolizam, não conscientizam. O principal é a conscientização, né? Na verdade, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Pois é. Isso não é só a população leiga que a gente tem dificuldade. A gente trata, às vezes, de colegas médicos que têm dificuldade em aderir ao tratamento, efetivamente, sabendo do risco que corre. Nós temos colegas médicos que fumam. A arteriosclerose, então, é uma doença democrática, né? Sim. Não é esse negócio de que só tem aos pobres, ou então os negros, ou os asiáticos, as mulheres. Não, quer dizer, é distribuição universal. Distribuição universal mesmo. Algumas raças um pouco mais, um pouco menos, mas ela afeta todo mundo, né? Ninguém está livre da doença aterosclerose. Se você está achando que está livre da arteriosclerose, então pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque não é por aí não. Você que é obeso está pensa de ter um problema arteriosclerótico, você que é magro, também se for sedentário, você que for obeso ou magro, também se tiver um colesterol alto, o pior colesterol estiver alto. Se você também é diabético, seja magro ou obeso, então se você não for uma pessoa, um diabético controlado, então tome cuidado, porque também você estará à expensa dos problemas que poderá levar a uma arteriosclerose e a outras as consequências da arteriosclerose. E se então você fuma, meu amigo, aí o negócio, o leque fechou e você pode ser um bom candidato de levar de presente de Natal uma boa isquemia cerebral ou infarto cardíaco também, por que não, né? Precisamente, então, entrando nas doenças... Vamos só falar um pouquinho mais mal do cigarro, né? Já estamos falando mal dele. Uma coisa que a gente ouve bastante e é importante que a população não vá por esse caminho. Às vezes algum paciente fala: mas eu conheço um fulano que fumava 3 maços de cigarro por dia, morreu com 100 anos. E outro que não fumava e não bebia e morreu com 50 anos de infarto. Então o cigarro não tem nada a ver? Não, tem sim. Aquilo que nós falamos no começo, é o fator hereditário, em primeiro lugar. Seguramente, esse paciente de 50 anos que nunca fumou e teve um infarto e morreu com 50 anos, ele tinha uma carga hereditária para a doença aterosclerótica muito grande. E se ele fumasse, ele teria morrido com 30, não teria morrido com 50 anos. E aquele outro que fumava 3 maços de cigarro por dia e morreu com 100 anos, quase sem nenhum problema, esses são aqueles pacientes que são agraciados pela natureza. A exceção, na verdade. A exceção, agraciados pela natureza de não desenvolver a doença. Não se sabe muito bem por quê. Alguns pacientes fazem uso do tabagismo de uma forma prolongada e exagerada
e não desenvolve a doença. O que nós sabemos hoje é que é uma característica própria dele, que é uma exceção, não é a regra geral para a população. É apenas a gente se perguntar o seguinte: de que grupo eu quero fazer parte? Dos que fumam e poderiam morrer antes, ou dos que não fumam e realmente poderiam prolongar sua vida muito mais, bem além do que se poderiam fumar, né? Quer dizer, acho que não é que a gente não está enganando ninguém quando fala que o cigarro é ruim. Apenas você faz uso dessa informação como você quiser, né? Eu, pelo menos, não fumo, tento ser o mais saudável possível, vou na academia com frequência, então, e como do melhor jeito possível também, né? Porque a obesidade também se alimenta, precisamente, entra pela boca, né? Isso. E, Sandro, que doenças são, como se manifesta? Porque a gente está falando aqui de arteriosclerose, enfim, a gente já deu algumas pinceladas em relação a outras doenças, mas quais são as doenças que mais realmente são as estrelas da arteriosclerose? Sim. Então, fazendo um breve relato histórico, né, da doença, né, como é que ela começa e o que realmente ela provoca, daí fica muito fácil para o paciente entender. Se nós formos pensar que a artéria é aquele vaso que sai do coração e leva o sangue com oxigênio para os tecidos. Então, é o sangue que vai, na verdade, nutrir os nossos tecidos. Se nós pensarmos que o desenvolvimento dessa doença vai diminuindo a passagem do sangue nesse local, então o que nós vamos ter? Nós vamos começar a ter uma diminuição da nutrição para os tecidos. Então vai começar a faltar oxigênio para o tecido. Então, na verdade, a aterosclerose o que ela provoca é uma isquemia, ou seja, uma falta de oxigenação nos tecidos. E o oxigênio que é o grande alimento, né, dos nossos tecidos. A gente não consegue viver sem oxigênio. Então, a partir daí, quando você imagina que determinada região do seu corpo, que deveria estar chegando uma quantidade de sangue, e chega essa quantidade pela metade, por conta do estreitamento ou do entupimento que você tem na artéria lá em cima, então você imagina que esse tecido está começando a faltar oxigênio para ele. Então você começa a ter algumas manifestações clínicas, que é o que você perguntou. Especificamente, Sandro, o tratamento para os problemas vasculares relacionados com o teu campo de atividade, quais são especificamente? Bom, nós temos dois tipos de tratamento, né? O tratamento clínico ou conservador, que é o que geralmente a gente busca no início. Muitos pacientes, uma grande maioria dos pacientes, felizmente, consegue ter uma boa evolução só com a abolição do fumo, controle dos fatores de risco, aquilo que nós falamos, hipertensão, diabetes, sedentarismo, dislipidemias e os remédios específicos para isso. Na doença aterosclerótica, um grande aliado que nós temos, na verdade, é o popularmente conhecido AS, né, o ácido acetilsalicílico. Aspirina infantil. A aspirina, na verdade, é o nome comercial, né? Foi o primeiro laboratório que desenvolveu o ácido acetilsalicílico, foi a Bayer, que é detentora da marca aspirina, na verdade. Mas não precisa ser necessariamente aspirina. O ácido acetilsalicílico infantil de 100 mg, aquele que você compra uma cartela na farmácia e paga R$3, R$4, é um remédio muito barato, né? O ácido acetilsalicílico ele age de uma forma muito eficaz na prevenção da doença aterosclerótica. Ele diminui a viscosidade do sangue pela inibição da agregação plaquetária. Ou seja, ele torna o sangue mais fluido e com isso você tem uma menor deposição de plaquetas e uma menor progressão dessa placa de ateroma dentro da artéria. Outro tratamento que eu falei para você é o uso das estatinas, né? Simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina. Enfim, as estatinas em geral, elas ajudam bastante diminuindo o colesterol ruim, aumentando o colesterol bom e estabilizando a placa. E independentemente se ele tem colesterol alto ou não. Independentemente disso. Todos os tratamentos invasivos
com a maior segurança, porque também é a capacidade do médico, é a instrução do médico e, bom, por isso você está aqui conversando conosco sobre um tema tão interessante como é a arteriosclerose. Infelizmente, estamos já terminando o programa, a entrevista de hoje, que acho que foi muito boa, muito legal. Espero também que vocês tenham gostado. E eu gostaria que você se despedisse, colocar considerações finais aos telespectadores. Foi um prazer para mim também estar aqui. Sempre bom estar nesse bate-papo informal. Eu espero que as pessoas que nos assistam consigam aproveitar, né, pelo menos um pouco do que nós falamos, e isso já me deixaria bastante contente, né, se a pessoa atentasse que ela não pode mudar a herança genética que ela tem, a carga genética do desenvolvimento da aterosclerose, mas ela pode mudar os hábitos errôneos que ela vem tendo desde então. Basicamente é isso. E eu acho que essa conversa serviu pelo menos para dar uma força para os telespectadores modificarem o que está errado. É aquela frase que eu gosto de dizer, né? Não podemos esperar resultados diferentes quando fazemos o mesmo todos os dias. Exatamente. Então, realmente, para conseguir mudar as coisas, a gente tem que mudar. Não vai mudar porque apenas a gente quer. Bom, amigos, estamos terminando aqui essa etapa de entrevistas com o Sandro. Foi muito boa a conversa, espero que tenha sido para vocês. E não saiam daí porque estamos nos encontrando daqui a poucos segundos no próximo bloco de sexualidade. Churrasco de qualidade tem nome. Campestre Artigos para o seu lazer. Há 15 anos no mercado, a Campestre oferece tudo para o seu lazer. Churrasqueira, fogões a lenha, fornos para pizza e uma linha completa de acessórios. Campestre Artigos para o seu lazer. Avenida Doutor Emílio Winter, 978, Centro Taubaté. Telefone 3621-3351. Acesse nosso site www.campestreonline.com.br. New Móveis Modulados. Design, beleza, tecnologia e qualidade. Projetos gratuitos executados por profissionais especializados. Excelência no atendimento, melhor custo-benefício. A New Móveis Modulados é uma das maiores empresas de móveis da América Latina. New Móveis Modulados. Avenida Independência, 967, Taubaté. Telefone 3681-1139. Olá, amigos telespectadores, eu sou Yamil, você está no canal 21 da Rede Metropolitana, assistindo a mais um bloco sobre sexualidade, um bloco que está dando o que falar, está sendo muito bem recebido por muitas pessoas e eu espero que tenha sido também útil, esteja sendo útil para vocês. Lembrando que o nosso telefone, um telefone de contato que vocês vão se comunicar apenas comigo, é o 3025 14 13. Ligando para esse telefone, deixando sua dúvida, sua pergunta, tenham certeza de que vocês vão ser bem atendidos. Vocês podem entrar também no site redemetropolitana.com.br/TV e vocês vão assistir programas, inclusive, não só relacionados ao Momento Saúde, vários programas relacionados a entrevistas, várias que o canal oferece. E bom, o nosso e-mail, por enquanto, é momentosaude.tv@hotmail.com. Eu queria precisamente conversar com vocês hoje em relação ao que eu pretendo com essa orientação sexual. A busca de mais conhecimento é realmente o mais importante e não mais de informação. Informação a gente tem em todo quanto é âmbito. Você liga um computador e automaticamente aparece realmente muita informação de tudo o que você quiser realmente ver. O remédio mais eficiente para mudar conceitos, para mudar condutas é o conhecimento, não apenas a informação. Existe muita informação na sociedade e por isso, e não nem por isso, a situação, os problemas sobre sexualidade, sejam doenças de transmissão sexual, nem por isso estão sob controle.
Quando a gente conversa sobre sexualidade, nos referiremos não somente ao ato sexual, sino a tudo com ele se relaciona. Erotismo, sedução, sensualidade e também, claro, ao ato sexual per se. É bom saber essa sutil diferença entre sexualidade e ato sexual. A sexualidade é bem maior do que o ato sexual. O desempenho sexual, porém, não deverá representar importância maior do que o amor. O trabalho da educação sexual deverá ser orientado em base a essa definição de sexualidade e, dessa forma, os tabus e outras situações relacionadas com os tabus poderão ser rompidos e os preconceitos, sobretudo, mais visivelmente quebrados através da informação. Ou seja, a informação, por exemplo, de que em relação à homossexualidade, em relação às doenças sexualmente transmissíveis, você pode procurar e encontrar com facilidade. Agora, o conhecimento profundo desses aspectos, para que esse conhecimento mude o relacionamento que você tem com o mundo, isso já é logicamente mais complicado e é o que estamos tentando fazer através desse bloco sobre a sexualidade. É necessário saber a diferença entre orientação e educação. A orientação seria o trabalho com a sexualidade no âmbito da escola, ou como se oferece essa informação. E a educação seria a oferta da informação educativa em que o indivíduo poderia trilhar o seu destino, baseado nos seus mais íntimos anseios. Ou seja, orientar é dar informação, educar é adaptar essa informação ao indivíduo, ou seja, individualizar a informação. A base da educação sexual está em casa. Não pretendamos que as pessoas vão chegar aqui, ver o programa, por exemplo, e tirar todas as suas dúvidas, resolver todos os problemas sobre sexualidade. A base está em casa e na escola apenas a gente então desenvolve um pouco, esclarece um pouco mais todas as dúvidas que a gente poder ter. Toda a sociedade, precisamente, emite, antes da criança emitir os primeiros balbúcios, começa a sexualidade em casa. É no contato com os pais que a criança desenvolve a capacidade amorosa e a capacidade erótica que o acompanharão durante a vida toda. Os pais são um instrumento eficaz e muito importante no desenvolvimento da sexualidade na criança. Não só na criança, inclusive na adolescência, na vida adulta, segue uma série de rituais e hábitos que diferenciarão os meninos das meninas. Essa é a sexualidade, o desenvolvimento da sexualidade começa por aí, desde a partir do momento em que você identifica a sua filha com uma menina, a seu filho com um menino. Você coloca roupinha azul no menino, roupinha rosa na menina, coloca vestidinhos da menina e calça comprida no menino. Você está dizendo, você é homem, você é mulher. Quando você pede para a menina se sentar bem, fechar as perninhas, não falar alto, não falar palavrão, o menino às vezes pode fazer tudo isso que a menina não faz. Você está realmente educando esse futuro adulto, tá? Para ter determinados posicionamentos em relação à sua sexualidade. Precisamente a intimidade que vai ter essa criança, esse futuro adulto, também vai ser meio que conduzido ou determinado dependendo da experiência que teve essa criança em casa. A falsa ideia de que a inocência nos protege deixa sem alternativas nos dias de hoje. Ou seja, às vezes as coisas que eu posso falar aqui poderão de repente chocar alguns ou não.
outros poderão estar bem interessados, tá? Mas é necessário entender que a falta de informação, a inocência não vai proteger ninguém. A ideia de que os jovens precisam de proteção através da não oferta de conhecimento, pelo perigo, por exemplo, daquele amadurecimento precoce, não faz mais sentido na nossa sociedade, pois eles discutem entre si, precisamente, a sua sexualidade e sentem pulsar seus corpos ávidos por um conhecimento sexual, inclusive já prático, né? Quer dizer, não podemos esquecer que todos somos seres sexualizados. Então, isso provoca uma série de dúvidas, provoca uma série de curiosidades que, se não saciadas, podem se virar na contra deles mesmos ou inclusive dos pais e originar uma série de situações sexuais que não devem ser, que não são realmente muito legais. Hoje apenas fiz um esboço do que se trata, a intenção que tem este bloco sobre sexualidade. Espero que vocês tenham gostado e no próximo programa continuarei comentando outros temas sobre sexualidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado não esse programa, mas os programas anteriores. Qualquer dúvida, qualquer informação, sugestão, vocês podem entrar em contato conosco através do telefone 30 25 14 13, através do e-mail momentosaudetv@hotmail.com ou então entrar no site redemetropolitana.com.br/TV. Eu estarei sempre esperando por vocês aqui nesse programa, toda semana com um tema novo, com uma entrevista nova, esperando que vocês também aproveitem todo esse cúmulo de informações e que cheguem então ao conhecimento adequado. Eu sou Yamil, eu estou me despedindo por enquanto, desejo a vocês uma feliz semana e bom, até a próxima no outro programa Momento Saúde. Inglês é mais do que só conversação. Na Mr. Brit Idiomas, você lê, escreve e fala de verdade em 18 meses. Come to Mr. Brit Idiomas and you won't need subtitles anymore.